Se você está com dúvida de como fazer o cálculo do seu descanso semanal remunerado, que é o DSR, então chegou no vídeo correto. Senhoras e senhores, sou o advogado Maico Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo eu vou calcular de forma muito simples como fazer o cálculo do DSR. Primeiro, a gente viu no outro vídeo acerca de como calcular horas extras, e normalmente a gente tem a tendência de utilizar 20% porque o cálculo do DSR ele é bem mais complexo, ele demora bastante. Então, para ganhar tempo, a gente coloca esse percentual de 20%, mas quando a gente vai para a ponta do lápis, existem variações ao longo do ano que podem fazer com que esse valor ele chegue a dobrar. Então vamos fazer aqui, por exemplo, com base no calendário de 2023. A gente vai pegar aqui os primeiros 4 meses do ano e vai verificar quais são os dias não úteis e quais são os dias úteis, porque dessa forma a gente vai fazer o cálculo. Mas antes da gente calcular, é preciso lembrar que todo trabalhador brasileiro ele tem direito ao DSR pelo menos uma vez por semana. Isso porque existem algumas convenções coletivas de trabalho que estabelecem regime 5x2, trabalha 5 dias e folga 2. Então, a depender do caso, a matemática vai ser diferente, mas em regra, a cada 7 dias trabalhados, você precisa folgar pelo menos um, e preferencialmente aos domingos. Não é que tem que ser ao domingo, ele é preferencialmente aos domingos. E essa preferência, ela se dá no nível de 3 domingos trabalhados, pelo menos um tem que ser folgando. E todos os trabalhadores, eles vão ter esse direito, inclusive o doméstico, porque através da Lei Complementar 150 de 2015, esse foi um direito que foi concedido aos domésticos também. Para poder facilitar os cálculos, eu coloquei aqui já um calendário, já com algumas marcações, e inclusive já inseri os dias úteis e não úteis. Aqui, por exemplo, nesse calendário, a gente aumentando um pouco a tela, vocês verificarão que dia 1º de janeiro, por exemplo, ele já é um DSR, ele já é um domingo. Então, embora seja um feriado nacional, por também ser um domingo, então conta-se apenas um único dia. Isso quer dizer que durante o mês todinho de janeiro, um mês de 31 dias, nós teremos 1, 2, 3, 4 e 5 dias não úteis. Essa contagem a gente precisa fazer em todos os meses. Aqui no mês de fevereiro, eu fiz de propósito essa marcação de fevereiro, porque os dias de carnaval, em regra, não são feriados. Isso porque, como você pode ver em um outro vídeo aqui do canal que a gente tem, o feriado ele precisa ser determinado em lei, seja municipal, federal ou estadual. Como na maioria dos lugares do Brasil não existe uma lei determinando que o carnaval seja feriado, então normalmente ele não é contabilizado como feriado. Então a maioria dos calendários até coloca como ponto facultativo, mas na prática ele não é feriado. Se não é feriado, ele é um dia útil. E portanto, a gente vai fazer a contagem dos dias não úteis apenas dos dias de domingo. Então vamos aqui para uma tabelazinha ficar mais fácil. Já calculei justamente para poder economizar tempo. Observe que em janeiro existem 26 dias úteis e 5 não úteis. Fevereiro, 4 não úteis e 24. Observe que a diferença é bem pequenininha. Já em março, que tem o mesmo número de dias de janeiro, vão existir 27 dias úteis e 4 não úteis. Observe que existe uma diferença significativa. Maior ainda, existe essa diferença aqui. Olha, em abril existem feriados. Existe o feriado da Paixão de Cristo e existe o feriado do dia 21 de abril, aquele de Tiradentes, o boizinho que estava invocado com essa história de pagar 20% de imposto no Brasil e acabou sendo trucidado pelo governo brasileiro porque o governo não gosta de quem briga com ele, o governo gosta de cobrar imposto. Hoje a gente paga quase o dobro e ninguém reclama. Então pensa sobre isso também, mas vamos embora. Se nós temos esses números, fica muito mais fácil agora calcular. Isso porque nós vamos indicar qual foi o valor da hora extra no mês, vamos dividir esse valor pela quantidade de dias úteis e multiplicar pela quantidade de dias não úteis. Então, para ficar fácil você entender, eu vou utilizar o mesmo número que eu utilizei no vídeo anterior. Então, vamos lá agora para o valor. 2.472,73 vai ser o valor da hora extra. Vamos ver se os 20% que a gente calculou lá, em média, vai estar correto com base nesses meses. Vocês vão ver uma variação gigante. Nós vamos pegar o valor da hora extra, dividir pelo número de dias úteis e multiplicar pelo número de dias não útil, e esse será o DSR. Observa que a variação ela ficou parecida. R$ 475 está bem perto de R$ 494. Agora vamos utilizar essa mesma matemática
para todos os outros meses, a gente vai utilizar aqui a mesma fórmula para ficar fácil de calcular. Vamos utilizar exatamente o mesmo valor e vocês vão ver que há uma diferença gigante. Olha, aqui foi 475, 412, 366 e 752. Observem esses dois aqui, que a diferença ela é gigante. Vamos ver qual é a diferença entre um e outro? Mês de abril, mesma quantidade de horas, mas olha a diferença de DSR, menos esse valor. Diferença. Veja que algo extraordinário. Se você não faz o cálculo correto, essa variação ela pode ultrapassar o dobro. Então, calcule tudo direitinho, aprenda, reassista esse vídeo quantas vezes for necessário e veja se realmente no seu contra-cheque estão pagando o DSR correto, porque talvez você esteja deixando dinheiro em mesa. Gostou do vídeo? Dá um joinha, acha que ele pode ser útil para algum colega seu que também tem dificuldade com matemática? Compartilha com essa pessoa e lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece o direito que tem.